Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavras por palavras, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, voz sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força estranha, tudo que você ouvir esteja certo, estarei vivendo. Vejo o brilho nos meus olhos e o tremor das minhas mãos. E essas marcas tão suadas, transformando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o meu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Sabe que às vezes eu fico pensando os caminhos da vida, né? Os propósitos que a vida tem para cada um de nós. Quando a vida escolhe algumas pessoas para receberem uma força muito grande, uma força que vem como um guia, uma luz para auxiliar outras pessoas. Aí eu penso, isso é um trabalho que a vida delegou para que a gente faça pelo outro. Mas a vida é muito sábia. Ela tem propósitos para a existência de cada um de nós, para que a gente contribua com o outro, mas também para que a gente trace os nossos caminhos e cresça como seres humanos. Quanto mais forte é uma pessoa, mais difícil dela tombar, ao mesmo tempo mais marrenta ela é. E aí me parece que essa força pode ser confundida com rigidez. Tem uma lenda que fala sobre as plantas, que as plantas, como o bambu, quando chega uma tempestade, ele se enverga, honrando aquele temporal até que ele passe, para que o bambu possa voltar ao lugar. E eu vejo que pessoas muito fortes precisam aprender a lição do bambu, porque força combinada com rigidez faz com que a gente se quebre. Isso não é a melhor forma de se viver. Uma árvore, quando ela é muito rígida, quando vem um temporal muito forte, ao invés dela se flexionar, entendendo que aquele é o movimento da vida, se mantém ali, a sua rigidez. E o vento, com a sua força, muitas vezes vai quebrar aquela árvore. Nesse caminho, talvez o aprendizado dos fortes é ser flexível e entender que todos os desafios e situações que acontecem na nossa vida, pessoalmente falando, vem muito como uma lição de que às vezes os fortes precisam de lições muito fortes para que sejam tocados. Aqueles que são filhos de Ogum, que têm uma marra, que têm uma força, que colocam em si
um escudo como uma forma de proteção para seguir adiante, precisam tomar muito cuidado, porque o mesmo escudo que protege do mal, da negatividade, é o escudo que também não deixa a gente amar e ser sensível. E eu sinto que a vida tem uma sabedoria incrível, Joe, que é: sejamos fortes e firmes, porém sejamos flexíveis e permeáveis, permeáveis com filtro, para que a gente possa entender que a gente se proteja da melhor forma possível de tudo aquilo que a gente não quer, enquanto é essa forma que a gente sabe viver. Mas eu vou aqui compartilhar com você uma experiência que eu tive alguns anos atrás, onde eu tive a oportunidade de receber dentro do meu coração, sem intermédio de ninguém, uma mensagem de Iemanjá. E ela falava para mim que a melhor forma que eu tinha de me proteger contra o mal era me elevar. Porque a partir desse momento eu não precisaria mais guerrear com nada nem com ninguém. Porque é como se a gente subisse um degrau dentro de nós, um degrau de frequência. E a partir desse momento, o mal do mundo não é capaz de nos atingir e a gente pode parar, a gente pode descansar dessas guerras que a gente trava por frequência. A grande transformação que existe é aquela que nós fazemos dentro de nós, com transformação de crenças, quando a gente consegue vasculhar os nossos porões pessoais, ir fundo nas nossas feridas de rejeição, feridas de desvalor, olhar para elas, entender que tudo o que aconteceu foi exatamente porque a gente estava numa frequência e a gente precisava aprender sobre aquilo. Normalmente vem com um processo de dor muito forte, com frustrações, decepções, sentimentos de rejeição e abandono. Mas quando a gente começa a entender que tudo que acontece do lado de fora é somente um espelho que reflete o nosso trato com a gente mesmo, eu venho compartilhar esse ensinamento de Iemanjá. O filho de Ogum é um grande buscador de si, tem uma força tremenda, mas a gente precisa aprender que a primeira guerra que travamos é com a gente mesmo, que a gente possa lavar com as águas sagradas de Iemanjá, com o sal que cicatriza tudo aquilo que foi vivido, que nós precisamos passar. Ninguém nasceu na família errada, todos tivemos os pais perfeitamente escolhidos para que a gente pudesse ter os nossos aprendizados. Mas há também de se entender que nessa terra existem papéis, mas que no fundo todos somos irmãos. Irmãos em aprendizado, em evolução, e que aqueles que estão aqui para se entregar socialmente como faróis e guias têm um trabalho ainda mais profundo a ser feito dentro de si, de ter essa força de Ogum para ir nos seus escuros porões, vasculhar as dores e mágoas que estão há tanto tempo lá, ressignificar esse olhar, parar de esperar que alguém lá de fora dê aquilo que você espera.
que você possa carregar aquele menino que sofreu bullying nos braços e dizer a ele, olhando no espelho: ei, eu cuido de você, eu estou aqui, agora você pode ser quem você é, eu te aceito, eu te respeito, eu te honro nessa natureza única e individual que Oxalá deu para a gente ter como impressão digital nessa terra. Eu te valorizo na energia sagrada de Oxum, porque somente quando a gente tem o valor do lado de dentro, ele vai se manifestar do lado de fora. A gente está vivendo um momento muito especial no planeta Terra, um convite para que essas dores mais profundas sejam curadas com as nossas próprias mãos de amor. Faça isso. Em primeiro lugar, se acolha, se ame. Faça uma visita no silêncio do seu peito a tudo que você viveu, a todas as dores. Cada pessoa que foi um canal para despertar isso em você foi somente usada para que você pudesse ter condições de viver uma determinada experiência. E hoje, na maturidade que você tem, olhar para cada uma delas, honrar por elas terem passado na sua vida, mostrando uma vulnerabilidade, uma carência, porque é assim que a gente se cura. Situações e pessoas mostram pra gente a nossa dor, a nossa ferida que sangra. E a gente vai lá, se autorresponsabilizando por aquilo, libertando a todas as pessoas, entendendo que elas não são culpadas por nada, que elas foram somente instrumentos da vida para que a gente pudesse enxergar quem a gente é, as dores da alma, que o nosso pai, Obaluaê, vem de forma sagrada mostrar que se dói, precisa ser transformado. Que o nosso pai Omulu mostra que a morte, ela pode ser feita durante a vida, para que a gente morra para padrões e conceitos equivocados, para que a gente possa renascer na própria existência. É isso que significa, na minha visão, a ressurreição do Cristo dentro de nós, que é viver uma experiência na Terra, com uma maturidade em um determinado momento, ressignificar os olhares e renascer na própria existência. Que você continue tendo essa força do guerreiro de Ogum para entrar, vasculhar com toda a força e marra o que precisa ser vasculhado aí dentro. Que todos os guias e orixás te tragam estrutura para essa viagem que é a mais profunda, a mais difícil e a mais gratificante de todos. E que quando você chegar no centro dessa viagem, que você encontre no seu peito a semente de Deus que está germinando em você, germinando no entendimento de que você é um ser único e que foi trazido ao planeta Terra para deixar a sua marca e a sua mensagem de luz nas pessoas, mas que principalmente você é um merecedor de viver aqui na Terra o reino dos céus, de um relacionamento amoroso, leal, maduro, que te faz bem, de ter uma vida financeira próspera, abundante, feliz. É o chamado da nova era para que aqueles que se colocam à disposição da vida e da espiritualidade para colaborar com o crescimento do outro possam ser curados em suas dores mais profundas e fazer essa nova terra acontecer. É uma honra e um prazer estar falando com você. Estamos no mesmo barco, estamos navegando nessa vida. Que a gente se abra e se sinta merecedor
de todas as bênçãos. Que os divinos desígnios da vida se manifestem na sua vida. Que você se abra, aceite e entenda que é merecedor do bem. Vibre nisso, transmute isso em você. E eu tenho absoluta certeza que um milagre há de acontecer. E que tudo isso, essa fase, vem como um grande professor. Porque quando a gente está no meio da escuridão e não percebe essa escuridão, não há nada o que ser feito. Mas quando a gente começa a perceber, começa a se incomodar, é a hora que a borboleta que estava dentro de um casulo não se sente mais confortável naquele lugar. E ela vai rasgando toda aquela casca dura que segurava as asas dela. Por isso, todo esse processo de transformação está acontecendo na hora certa, para que você tenha forças, para que as suas asas fiquem maduras e que você voe muito alto. Primeiro, desse lado de dentro, sendo merecedor de todo bem. Depois, contribuindo ainda mais com a experiência viva do milagre que acontece em você, para que outras pessoas possam reconhecer que nós estamos aqui como filhos de Oxalá para viver uma vida sagrada, abençoada, na prosperidade e no bem. Que bom poder compartilhar com você esse bate-papo. Que Ogum sempre nos guie, nos oriente. E assim sempre será. Ogum, cavaleiro de Umbanda, vencedor de demandas, não deixa o filho tombar. Ogum, cavaleiro de Umbanda, vencedor de demandas, não deixa o filho tombar. No luar ele chama a sereia, risca o ponto na areia, unindo as forças com o mar. E quando ele chega na aldeia, as estrelas clareiam pra ver Ogum trabalhar. As estrelas clareiam pra ver Ogum trabalhar. As estrelas clareiam pra ver Ogum trabalhar. O guerreiro Ogum vai te guiar nessa jornada interior. Eu estou esperando você me falar de todo o bem que você vai colher quando essa guerra aí dentro se pacificar e você subir um degrau ao lado de Iemanjá e ter uma vida exatamente do jeito que você acha que tem que ter, merecedor de todo bem. Nunca desista disso. Essa é a nova era. E a gente está aqui para mostrar na nossa própria vida que isso é possível. O reino do céu manifestado na terra. Amém. Assim é, assim será. Saravá.